Agradecemos aí a oportunidade. Não seria eu exatamente o pregador dessa noite, mas eu mesmo precisava estar aqui e Deus providenciou. Fiquei contente, Vica, com a vossa organização e da liderança, a dinâmica do culto. Olha só, em São Caetano, a pessoa tem oportunidade, nessa cidade, de vir à igreja, pegar o microfone, fazer oração pela prova na escola, fazer oração pelos os sofredores da guerra, lá dos 6 anos de guerra. Que coisa linda, parabéns, fico encantado com essas orações representadas que eu citei aqui, e as demais outras. Eu acredito que realmente é um momento importantíssimo da igreja poder falar assim, de maneira até bem equalizada, mas ao ponto, de maneira bonita, e saber que Deus está sendo agradecido e ao mesmo tempo recebendo as nossas súplicas. Parabéns para vocês e parabéns para essa dinâmica do programa de quarta-feira, que é feito basicamente pelos irmãos e para os irmãos da igreja. Eu não poderia também deixar de aproveitar essa oportunidade, eu até precisava dessa oportunidade, ela aconteceu, até mesmo porque vocês sabem que eu sou um pastor que tem lutas pessoais, vocês já me conhecem já há alguns anos, como já foi falado aqui, e eu preciso agradecer a igreja de São Caetano. Meu filho Mateus é o mais velho, que não está aqui. Vocês sabem que ele já está quase no 3º ano, já em exames e buscas e aquelas coisas ali. Já falei da última vez que já foi identificado algumas enfermidades, osteopenia, osteoporose, mas hoje eu posso agradecer a Deus e a igreja, em especial a vossa igreja, porque o meu filho passou por uma bateria de exames nos últimos 3 anos. Ele passou com Hospital Adventista, médico lá da Unasp, onde ele estava fazendo arquitetura, não está fazendo mais. Passou com 2 médicos no Sírio, no Albert Einstein. Passou com um médico também do Sírio. Passou com um geneticista da USP. Passou com médico passou com médicos do HC também. Enfim, um número grande de médicos, até em postinho lá em Minas, quando ele se sentiu mal. Mas com muita oração, muita dedicação, muita intercessão, chegou-se a pouco menos de um mês, mais de um mês talvez, não me lembro, depois de uma junta feita por uma psiquiatra, 2 neuropsicólogas, chegou-se a uma enfermidade que nós já estávamos rastreando já há 3 anos. Ou seja, meu filho mais velho também tem uma doença genética, mas que manifesta tardiamente, manifesta só quando está entrando na juventude, já se tornando um adulto. Portanto, ele está com 22 anos e 3 anos seguindo realmente o curso dessa enfermidade. E isso realmente nos deixou aí com muita atividade, muita oração, mas graças a Deus foi identificado, nós sabemos ali com alguma até riqueza de detalhes, e estamos agora aprendendo a lidar e a conviver com essa situação. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte: assim como meu filho mais novo, que é o Thales, que tem 20 anos, aí Thales, tudo bem? Tem 20 anos e Deus nos ajudou a lidar muito bem com isso. Ele tem sido a minha faculdade, minha especialização. Agora eu tenho mais uns 20 anos para aprender com uma nova situação que realmente se confirmou. Eu louvo a Deus por isso. E eu quero, nesse contexto, dizer para vocês que eu quero até oferecer um texto para vocês, para confirmar essas palavras. Mateus, capítulo 16, verso 24. E precisaria ser palavras de Jesus Cristo. Eu não quis pegar em outros textos, porque nesse caso eu prefiro as do próprio Senhor Jesus, que vai realmente somar bastante. Tem somado na minha vida. Mateus 16, verso 24. Eu acho que todos encontraram. E também aqui tem um bom costume de fazer ali a apresentação. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um texto que tem até uma aplicação específica, teológica, mais no sentido de servir a Cristo, de seguir a Cristo. Mas também eu vou falar rapidamente sobre ele naquilo que é comum. Tome a sua cruz e siga Jesus. Foi isto que eu aprendi
nos 20 anos cuidando do meu filho especial, e Deus me deu uma bênção de cuidar, e ele se tornou um menino muito especial para Deus, para mim, para a igreja. E agora a mesma coisa com outra, ou seja, tomar a cruz e seguir Jesus. Aplicação teológica primária: siga a Jesus, independente se você tem uma cruz mais pesada ou não. Mas se você a tem pesada, toma e toca a sua vida. Toca a sua vida com Cristo. Portanto, você que veio aqui esta noite, você que veio clamar, alguns clamores, por sinal, bem especiais, bem complexos, bem profundos, questão de enfermidade, eu digo para você: siga Jesus. Toma essa cruz primeiro, depois as outras da vida. Toca a vida para frente. Deus é contigo. Deus vai estar com você. Tenho esta experiência na carne já há mais de 25 anos. Espero ter mais uns 20 ou 25 para que essa experiência se renove e se duplique. E eu penso o mesmo e quero o mesmo para vocês também. Eu vou pedir agora ao Oscar Manuel que me coloque ali o PowerPoint, ao Robertson, que coloque o PowerPoint. Com relação a outro testemunho, nós temos, pela graça de Deus, o privilégio de estar começando uma igreja na região mais complexa de São Bernardo, numa avaliação assim evangelística. Existe um bolsão no centro de São Bernardo, ali no Jardim do Mar, perto do Paço, que deve ter mais ou menos umas 200 mil pessoas que não recebem atenção de igreja adventista. Ou seja, nos últimos 463 anos não tem igreja adventista ali. Temos umas outras, poucas por ali. Portanto, é um desafio para o distrito do Rude Ramos plantar uma igreja ali já há muitos anos. Mas já temos até um endereço, Rua Eugênio Aronchi, 179, e temos um trabalho que está sendo realizado com trabalhos de aproximação, um curso de culinária com o chefe Ricardo, aula de violão, alta costura, de bem com a balança e palestras gerais aqui, a gente não entrou em detalhes, trabalhos que nós já fazemos nos outros 3 espaços Novo Tempo. Nós temos 3 igrejas, 3 espaços Novo Tempo, e abrimos um terceiro especificamente para começar ali, semear, para termos uma igreja. Aqui nós temos um grupo da alta costura, nós queríamos inscrever 12 pessoas, mas chegamos agora, foi ontem, o segundo dia, 21 pessoas dessa região, sendo 4 adventistas e 17 não adventistas, que estão recebendo através desse curso, que tem oração, que tem leitura, também para levá-los a Cristo. Se você perceber aqui no fundo, temos ali uma árabe, a Radan, que ali é meio capital também dos muçulmanos. Temos até uma árabe frequentando esse curso. Eu orei muito por ela, porque eu fiquei assustado quando eu vi uma pessoa desse naipe, inclusive baixando a cabeça na hora que faz uma oração a Deus, né, em nome de Jesus, e você ter uma pessoa ali numa reverência tão grande, isso nos deixou muito à vontade, e até confirmando que Deus quer realmente que a bandeira ensanguentada de Cristo seja bem erguida ali naquele local. Temos que ter reservas com relação a alguns trabalhos, mas Deus tem mandado interessados. Aqui o programa, aqui é o segundo dia, ela veio novamente, e outros mais, já nem cabe direito, tem que usar até outras áreas. Aqui o nosso curso com o chefe Ricardo e o curso de Bem com a Balança. Sim, o resultado nós tivemos aqui no começo desse ano, dia 4 de fevereiro, no Rude Ramos, primeiro batismo, 11 pessoas batizadas para a honra e glória de Deus, que são frutos ligados a este programa de semeadura que se faz ali naquela região, em Novo Tempo e outras coisas mais. Aqui nós tínhamos uma expectativa de termos 18 alunos de violão, mas aqui é um dos 4 pontos do curso de violão. Essa casa, ela tem 4 cômodos, e nós temos 40 alunos que aprendem violão. Como que é o curso de violão? Ele tem intenção, sim, ele é intencional, é para ensinar violão, mas tem uma intenção um pouco maior. Eles aprendem músicas da igreja, eles estudam 10 músicas da igreja, do inário, do louvor jovem, e assim eles são evangelizados através da música e através do trabalho feito pelo violão. Nós temos hoje já quase que o dobro da capacidade, e o espaço foi aberto há menos de 2 meses. Aí uma segunda sala com outro grupo de pessoas mais novas, de pessoas que estão
começando, aqui já é o mesmo grupo anterior, e aqui um outro grupo, ainda falta o quarto grupo. Então, é o trabalho que tem sido feito de semeadura para a pregação do Evangelho. Aqui é um espaço Novo Tempo, nós temos mais 3 espaços nas igrejas. E também, para este trabalho, eu quero oferecer para vocês um texto, e logicamente um texto também de Jesus. Mateus 28, de 18 em diante. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Aqui um texto que fala para nós irmos, segundo os teólogos mais entendidos. Eles dizem que o verso 19, quando fala ide, deveria estar no gerúndio indo, ou seja, enquanto você estiver indo, por onde você estiver indo, o que você estiver fazendo, você então procure fazer discípulos. Ou seja, é o chamado para mim e para você. Enquanto nós estivermos indo, para onde nós estivermos indo, junto a este ir, ou junto ao estar indo, você está também pedindo a Deus que Ele use para que você faça discípulos. É a nossa missão. As intercorrências mundiais, a brasileira nem se fala, estão muito grandes. Nós podemos até apostar que alguma melhora poderá existir, mas este mundo, vocês sabem que ele jaz no maligno. Este reino terrestre, não há muita solução. Temos que apostar, orar, ajudar, fazer alguma coisa, mas apostar mesmo, ter a crença mesmo, que Jesus está conosco, mas vai nos tirar dessa situação, e nós temos que encontrar pessoas que creem, para que elas possam também ser levadas para estar com Ele para todo sempre. Eu quero ainda contar um outro testemunho. Um dia eu estava indo pregar na igreja do Parque Alexandra, em Cotia, e ao chegar na igreja, o primeiro ancião estava angustiado pelos fatos que ocorreram naquela semana. Era no sábado, mas ele estava angustiado com o fato que ocorrera na quinta-feira. Isso já uns 3 anos, mais ou menos, atrás. A violência, as tragédias que algumas famílias acabam enfrentando. E uma em especial chamava a atenção dele, de uma dentista que tinha sido assassinada no consultório dela, e a pessoa colocou fogo nessa pessoa. Você lembra disso em São Bernardo? Quem se lembra dessa história? É lógico que eu estava em Cotia, eu não sabia assim detalhes, e aquele dia também nós dedicamos também parte do programa para orar, né, porque a gente vê a própria liderança, como está o mundo Brasil hoje, né, todo mundo emocionalmente fragilizado. Então aquele dia a gente percebeu que a liderança da igreja estava muito fragilizada. E eu quero hoje falar um pouco sobre isso, mas antes eu quero que coloque aí aquele vídeo, Oscar. Me permitam passar um vídeo que é de televisão, é uma reportagem que vai fazer menção a este assunto. Coloque, por favor, então, o vídeo. Esse vídeo vai dar um pouco mais de informação sobre esse episódio, porque foi assunto de televisão também. Escutou os gritos da vítima. Eu ouvi ela pedindo socorro. Ela falava: socorro, socorro, gente. Cíntia Moutinho de Souza tinha 47 anos e atendia neste pequeno consultório instalado na casa, onde morava com os pais e uma irmã. Ela foi atacada por 3 assaltantes. Um comparsa aguardava dentro de um carro. Como não havia dinheiro no consultório, eles pediram o cartão de Cíntia e tentaram fazer saques. Na imagem aparece um dos assaltantes em direção ao caixa, que fica dentro deste posto de combustíveis. Mas a dentista tinha cerca de R$30 na conta.
o que desagradou o bando. Como tinha pouco dinheiro, eles jogaram álcool e colocaram fogo nela no momento que ela começou a gritar. A paciente teve os olhos vendados e ouviu apenas parte do que os assaltantes diziam. Eles agiram com extrema maldade, inclusive gritaram aí que não era a primeira pessoa que mataram e que não tinha problema em matar mais uma. O pai da dentista foi um dos primeiros a entrar na casa depois do crime. Quando eu cheguei, eu entrei no consultório e ela estava já estendida, queimada, já estava acendida. A dentista dificilmente abria a porta para desconhecidos, tanto que a maior parte dos clientes atendidos aqui no consultório ou era morador do bairro ou indicação de outros pacientes. Só que, segundo uma testemunha ouvida pela polícia, dessa vez foi diferente. Ela interrompeu a consulta e veio até o portão para ver quem havia tocado a campainha. A mãe de Cíntia era quem ajudava a filha no consultório. Eu não pretendo ficar mais aqui, que cada pedacinho disso aí é... Ok. Uma tragédia que vocês se lembram, uma situação triste, logicamente não muito boa de ser trazida à nossa memória, mas vocês ouviram que tinha uma testemunha que participou disso, e a testemunha está conosco aqui hoje. Vem aqui, Vera. Vem a Vera aqui, o irmão Carlito. A Vera era a pessoa que estava lá, e ela vem para falar um pouco do que aconteceu naquele dia, mas em especial no que aconteceu depois. Vera, seja bem-vindo a essa igreja pela segunda vez, porque você estava aqui há um tempo atrás. Pode subir aqui? Irmão Carlito. Irmão Carlito tem visão muito baixa em um único olho, mas vai falar um pouquinho depois também. Tudo bem, irmã Vera? Boa noite, irmãos. Quero glorificar a Deus, né? Porque o Senhor tem que ser glorificado nessa situação toda que eu vivi. Pela misericórdia dele eu estou aqui. Então toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Há 3 anos atrás, vai fazer 4 anos agora em março, eu era essa paciente, né, da doutora Cíntia. Numa quinta-feira eu tive problema com um dente, e meu marido falou, liga para ela, né, quem sabe ela não te encaixa. E eu liguei para ela, ela falou, tudo bem, quando for umas 10h30 você pode vir. E eu fui. Eu fui, sempre meu marido ia comigo, esse dia ele não foi comigo. Ele estava com a vista ruim, então ele não foi. Aí eu desci, fui até o consultório, cheguei lá, ela estava atendendo uma paciente, e ela falou, aguarde um instante que daqui a pouquinho eu te atendo. Falei, tudo bem. E eu tenho, assim, sempre quando eu estou nos lugares, assim, principalmente quando eu estou sozinha, numa sala, num lugar, eu tenho sempre o hábito de estar em oração. Né? E eu fiquei lá na sala esperando ela me atender e fiquei em oração, fiquei orando lá a Deus, né, falando com o Senhor, naquele lugar, pedindo que o Senhor estivesse santificando aquele lugar, estivesse abençoando, né, aquele lugar. E logo a paciente foi embora e ela veio me atender. Aí ela estava me atendendo, olhou meu dente e tirou um raio-x, falou talvez de canal, talvez não, fez um curativo. E quando ela estava quase terminando o meu dente, aí apertaram a campainha. Aí ela foi atender. Quando ela foi atender, era um rapaz, e ele falou assim, olha, meu dente voltou a doer, será que dava para a senhora dar uma olhada? Aí ela pegou e falou, se você esperar um pouco, eu posso te atender. Aí ela pegou e abriu a porta para ele e ele entrou, porque ele era paciente dela já. E nisso que ela voltou e me atendeu, estava terminando de me atender, novamente tocaram a campainha. Aí ela foi atender a porta. Nisso que ela foi atender, era um rapaz e perguntou para ela, né, se ela tinha um horário para ele e tudo. Aí ela falou, olha, você me liga, vou te dar o meu cartão, porque eu só atendo com horário marcado. Aí ele falou, tudo bem. E nisso ela entrou no consultório para pegar o cartão. Quando ela voltou para a sala de espera, eu já comecei a ouvir os gritos dela, muito desesperados. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Nisso que eu fui levantar da cadeira, já veio um e me apontou a arma. E ele falou para mim, nós não queremos fazer mal para ninguém, nós só queremos dinheiro. Aí ele pegou minha bolsa, meu celular, os meus pertences e saiu. Só que ela entrou em pânico, ela ficou tão desesperada que ela entrou assim em choque. Então ela começou a gritar, gritar, gritar sem parar. E nisso tinha um menor, que os outros eram maior, mas esse era um menor. Ele estava totalmente drogado, cheio de droga, porque ele xingava muito, ele jogou ela para a parede, ele foi para cima dela assim com muita ira.
E aí eu peguei, tentei acalmá-la, mas ela estava num desespero muito grande, não conseguia, né, a se acalmar. Aí eles pegaram, começaram a pedir dinheiro, e ela falou que não tinha realmente, que ela tinha pago todas as contas e ela não tinha dinheiro. E aí ele pegou e pediu o cartão dela e foi atrás para ver se realmente ela tinha dinheiro. O outro foi para o fundo da casa dela, que era onde morava, para ver se tinha mais coisa lá, se alguém tinha dinheiro lá. E os outros foram até um posto de gasolina, que era para ver se realmente ela tinha dinheiro no banco. E esse rapaz ficou com a gente lá, esse menino deve ter ficado com a gente mais de 1 hora. E nessa 1 hora só aterrorizou ela, brigando, xingando ela, tudo quanto era nome. Eu comecei a orar e a clamar ao Senhor o tempo todo ali. Falei, Senhor, tem misericórdia de nós nesse lugar, porque se não for o Senhor aqui agora, nós não vamos sair daqui com vida. E eu comecei a clamar ao Senhor ali, orar, pedir pela minha família, que Ele guardasse meu filho e meu marido, porque talvez eram meus últimos momentos ali, eu não sabia. Mas eu entreguei a minha vida naquele momento na mão do Senhor, pedi perdão pelos meus pecados, e que a minha vida estava entregue na mão dEle. E comecei a orar pela dentista também. Nesse momento que eu entreguei a minha vida, que eu chorei, Senhor, minha vida está nas Tuas mãos nesse momento. Então eu comecei a sentir uma paz que eu nunca senti igual na minha vida. Senti uma paz tão grande que a impressão que eu tinha é que não era eu que estava ali naquele momento. Era como se eu estivesse assistindo alguma coisa de fora. Tamanha era a paz que o Senhor me deu naquele momento. E eu tentei acalmá-la de toda forma que eu pude, mas infelizmente ela não passou mal, desmaiou. Aí ele sentou ela na cadeira do meu lado. Só que era assim, ele ia para lá, vinha para cá, mas era como se ele não me enxergasse ali. Eu não estava ali para aquele homem, porque ele só xingava ela, ele só se voltou para ela. O tempo todo que eu estive ali, ele não se dirigiu a mim nenhuma vez. Só uma vez que eu falei para ele, deixa ela em paz, né? Leva o que ela tem, outras coisas, os equipamentos, mas não faz nada de mal com ela. Foi o único momento que ele mandou eu calar a boca. Aí eu continuei em oração, continuei clamando ao Senhor ali. E aí ligaram lá do posto dizendo que realmente ela não tinha dinheiro. Aí nesse momento ele viu que como eles tinham revirado todos os armários dela, ele achou uma garrafa de álcool. Nesse momento ele começou a encharcar a blusa, que ela estava com uma blusa de lã, e ele começou a jogar aquele álcool, e ela estava sentada do meu lado, e aquele álcool espirrou inclusive em mim. Aí o outro que estava fora, que sentiu aquele cheiro forte de álcool, ele entrou e perguntou para ele, o que você está fazendo? Nisso ele pegou o isqueiro e falou, eu vou atirar fogo nela, porque aí ela vai falar onde está o dinheiro. Nesse momento ele atirou fogo realmente. Aí ela correu, ela saiu correndo, foi para a salinha de espera, e eu corri para o fundo para chamar alguém, algum vizinho, mas a casa dela não tem vizinho, do lado é uma praça. E aí, naquilo que eles viram que ele tinha feito, eles correram e foram embora. E eu tentando pegar alguma coisa para apagar o fogo, alguma coisa ali, mas não tinha nada. Não tinha um extintor, não tinha uma toalha, nada ali. Aí eu comecei a gritar, e aí as vizinhas ouviram e vieram lá, tudo, né, e me tiraram dali. E aí nisso ia passando um rapaz de carro, e com o extintor do carro ele tentou apagar, mas aí já não dava mais tempo, porque ela deitou em cima do sofá da sala de espera, achando que ia apagar o fogo. Só que aquilo era por vir. Então aquilo pegou fogo mais rápido ainda, e ela morreu mais asfixiada, né, pelo fogo. Então foi assim uma experiência traumática na época para mim. Nós sentimos muito, porque nós tínhamos muita amizade com ela também. Mas eu glorifico a Deus por tudo, porque hoje eu estou aqui. Para a glória do nome do Senhor, eu posso estar contando isso que Deus fez na minha vida. Ele me livrou. Porque naquela época nós estávamos conhecendo a igreja adventista através da Novo Tempo. Nós não conhecíamos a igreja. E nós estávamos gostando muito da igreja, tudo, aquilo que nós estávamos ouvindo pela Novo Tempo, né? Estávamos aprendendo coisas que há 20 anos, que eu fiquei em outra denominação, a gente não tinha aprendido. Então eu creio que o Senhor tinha algo mais para fazer na minha vida, naquele momento até hoje, né? Depois nós viemos para a igreja que estamos agora, né? Do pastor Magela, lá no Ruge, e já nos batizamos.
Estamos fazendo parte do corpo da igreja agora, tudo para a honra e glória do Senhor. Por isso eu só tenho que glorificar a Deus por tudo, porque o Senhor é misericordioso em todo o tempo, Ele cuida de nós. Amém? O nosso irmão Carlito também quer falar um pouco. Fique à vontade, irmão Carlito. A paz, irmãos. Como a minha esposa acabou de relatar, para nós é uma honra muito grande testemunhar o poder do Senhor. Mas ao mesmo tempo é uma tristeza porque nós perdemos um amigo, uma amiga, e que cuidava bem da gente também, entendeu? Então a gente não sabe explicar o como, o porquê, qual a vontade de Deus numa situação dessa, né? Porque poderia livrá-la? Poderia. Então a gente, até hoje eu tenho amizade, continuo ainda. O pai dela chama seu Viriato e recentemente ainda falei com ele. E a gente está também falando da palavra de Deus, mas uma pessoa assim, que tem uma cultura, tem uma formação, e nessa formação a pessoa se apega muito a dados mais científicos, e acha que a Bíblia apenas são coisas para aqueles que estão sofrendo e tal. Ele falou assim, mas senhor Viriato, nesse momento o senhor também tem um sofrimento? Ele falou, mas é diferente, porque ela vai ter uma outra vida, ela vai voltar depois, então são aquelas situações, né? Mas nós glorificamos a Deus porque, como a minha esposa falou, nós viemos aqui para engrandecer o nome do Senhor. E aqui na palavra, como o pastor disse, eu tenho uma enfermidade de glaucoma. E esse glaucoma avançou foi muito rápido, e que tentei correr, mas enxergava muito bem. Hoje eu vejo vocês, apenas um vulto, mas eu gostaria de ver o rosto de vocês, porque eu sei que todos são bonitos. Então, eu glorifico. Eu quero só deixar um texto, só me ajude, meu bem, por favor, que é aqui no Salmo 57, no versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Então esse é o versículo que fala que Ele executa grandes coisas nas nossas vidas. E se nós estamos passando por alguma situação, confia no Senhor. Confia e Ele tudo fará. E Ele vai fazer grandes coisas. Obrigado e que Deus abençoe vocês. Pastor, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E que todos nós possamos buscar mesmo ao Senhor com toda a garra, com toda a força. Amém? Obrigado, irmãos. Carlito com essa, não enxerga, mas acha o texto, não sei como que é isso, mas com essa voz padrão, e a esposa com essa capacidade, já foram ministros voluntários em outra denominação e hoje estão aí ajudando a plantar a igreja adventista ali no bairro onde eles moram, que é ali próximo de Jardim do Mar. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero agora terminar apenas oferecendo um texto que está em João 14, verso 27. Esse texto é para você. Esse texto é para mim, é para o irmão Carlito, é para a irmã Vera. João 14, verso 27. O texto diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Um texto muito próprio a esse dia. No contexto geral, Cristo já estava nos seus momentos finais, mas agora, nesse contexto, preparando os discípulos para receberem o dom da paz, para que não ficassem perturbados, confusos, para que não se sentissem sozinhos, para que não se sentissem desamparados. Portanto, você que veio que essa noite se passa por situação assim, pode até ser que a situação que deixe você em um sentimento negativo talvez não resolva. Mas uma coisa certa, há uma promessa de Jesus, que Ele coloca uma paz especial no nosso coração. Não espere que essa paz será uma paz apenas de solução de vossas inquietações. Não. Algumas continuarão existindo, até mesmo que estamos nesse mundo.
até mesmo porque tem Síria, até mesmo porque tem Brasil. Portanto, esta paz é basicamente ou teologicamente um milagre de Deus. Deus faz um milagre em situações que talvez não serão resolvidas, mas Ele faz um milagre na minha mente, na sua mente, no meu coração e no seu coração. Esse milagre chama-se paz. Poderíamos até usar um texto e lembrar de uma revista antiga da igreja, Paz na Tempestade. Paz na tempestade. Quem entende isto? Quem está na tempestade e busca a paz. Passado o tempo, eu quero apenas concluir que você e eu, nós, todos nós, possamos saber lidar com isto. Paz na tempestade. É claro que ainda assim, também, muitos milagres Deus faz na vida do ser humano. Portanto, eu convido você nesse momento para responder à palavra de Deus, cantando o hino 474. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Atrás não volto nunca mais. Nossos irmãos, aqueles recém-chegados nos últimos anos, aqueles que estão vindo agora pela igreja as primeiras vezes, o dos pedidos de oração, cante esse hino em resposta ao que você viu e ouviu aqui essa noite, porque Jesus está com você.